Fala galera, tranquilidade? Se liga! Fala galera, tranquilo? Eu me chamo Thiago Jordano, estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais uma questão da prova da EA 2000. Fala galera, tranquilo? Mais um vídeo para o nosso canal, Bizu do Bizu de número 2, beleza? Lembrando você que se você não viu o Bizu do Bizu de número 1, ele falava sobre quadrado de números que terminam em algarismo 5, beleza? Para você fazer de cabeça, rapidinho, em 5 segundos você resolvia os quadrados meio estranhões lá, né? Tranquilaço? Vamos lá, se liga. Então lembrando que esse vídeo também tem uma meta, assim como o primeiro teve meta de 350 visualizações. Assim que ele atingir 350 visualizações, a gente já começa a colocar o terceiro em ativa, né? A gente começa já a botar o terceiro do nosso canal para que você possa atingir mais grau de conhecimento e possa ir cada vez melhor nos concursos que você almeja. Tudo bom? Tranquilo? Vamos lá. Bizu de Bizu número 2 fala sobre soma e produto avançada. O que é isso, Thiago? Soma e produto avançada? Não entendi não, mano. Eu conheço aquela soma e produto normal, né? Essa soma e produto aqui ela vai te dar um caminho maior, um leque maior, na verdade, para você resolver mais equações do segundo grau, né? Algumas que vocês não estavam conseguindo fazer por soma e produto, por ter um probleminha. Aqui você vai conseguir safar praticamente todas elas, já é? Beleza? Objetivo dessa soma e produto, obviamente, é resolver mais equações do segundo grau sem a utilização do Bhaskara, né? Que você acaba ficando refém do Bhaskara por muito tempo, tranquilo? E aí, lembra que as provas de concurso normalmente colocam, na maior, predominante mesmo, as soluções de Bhaskara envolvendo raízes inteiras ou fracionárias ou racionais, ok? E aí, esse nosso método, esse nosso bizu, ele vai dar totalmente o conhecimento para que você possa resolver todas essas equações de segundo grau que envolvem raízes racionais e inteiras. Beleza? Tranquilaço? Vamos nessa? Tá bom. Lembrando que menos contas é igual ao mais tempo para pensar. Quanto menos contas você fizer, quanto menos cálculos você utilizar para resolver a sua questão, mais tempo você tem para fazer as provas e as questões que são difíceis da sua prova. Tudo bom? Tranquilo? Cada vez que você elimina a conta, otimiza o seu cálculo, te sobra mais tempo para fazer as contas difíceis ou as questões difíceis. E você consegue ir melhor na sua prova. Lembra que tempo não é dinheiro no concurso. Tempo é nota. Valeu? Tranquilo? Vamos lá, vamos começar a fazer. Então vamos nessa, galera. Vamos lá, se liga. Então, sobre produto normal, né, que é o que você está acostumado a fazer. Primeiro, vamos falar sobre Bhaskara. Está aqui, ó, equação do segundo grau está aqui, né? Eu não vou usar Bhaskara. Equação do segundo grau está aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Legal? Lembrando que a, b e c são os coeficientes e o x é a minha incógnita. Tudo bom? Quem é a soma das raízes? Lembrando que se eu tenho uma equação do segundo grau, eu encontro dela duas raízes. Duas raízes, ok? As raízes são os valores de x que fazem com que o y dê zero, esse valorzinho aqui dê zero. E aí eu vou dizer que serão elas x1 e x2, a raiz 1 e a raiz 2. Tudo bom? Tranquilo? De boa? Quem é a soma das raízes? A soma das raízes da minha equação vai ser o x1 mais o x2, beleza? Eu pegar e somar as duas. E o produto vai ser o x1 vezes multiplicado pelo x2. De boa? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pensa comigo então. A soma e o produto, a gente consegue encontrar ela, a gente consegue dizer quanto que vale ela pelo conceito das relações de Girard, não é isso? As relações de Girard dizem exatamente o seguinte, dizem que a soma das raízes de uma equação do segundo grau sempre vai ser igual a menos b dividido por a. Então, este b com o sinal trocado, dividido pelo a. Tranquilo? Beleza? Suave? Vamos nessa, então. Pensa comigo. O produto já, pelas relações de Girard, o produto vale c, que é o termo independente, e dividido pelo mesmo a, ok? Que é o termo que multiplica o x ao quadrado. De boa? Tranquilaço? Então, por aqui eu teria isso. E aí, o que a minha soma e produto normal fala?
ela mostra exatamente o seguinte: toda vez que eu tenho o seguinte, toda vez que eu tenho o A sendo igual a 1, e somente quando isto acontece, eu encontro que a soma das raízes, que seria menos b sobre a, se o a é 1, menos b dividido por 1, fica exatamente igual a menos b. Ok? E o produto das raízes, que é a multiplicação das raízes, ficaria c sobre a, como a é igual a 1, c dividido por 1 dá o próprio c. Ok? Então esta é a soma de produto mais básica possível. Então eu acharia a soma igual a menos b e o produto igual a c, e com isso a gente encontraria quem seriam as raízes intuitivamente. Como assim, professor? Pensa num exemplo lá em cima. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Lembra quem é o b? O b é o cara que multiplica o x. Portanto, olhando para a minha equação, o menos 5 é o meu elemento b, correto? Tranquilo? E o c é o termo independente. O meu c aqui é este carinha, que é o mais 6. Lembrando que o a, que é o cara que multiplica o x ao quadrado, é o 1, que é o nosso exemplo aqui que a gente está trabalhando, ok? Partindo desse pressuposto, eu teria que a soma das raízes da minha equação do segundo grau seria igual a menos b. Se o b vale menos 5, menos b é menos 5, que daria 5 positivo, né? Lembrando que menos com menos dá mais. Produto das raízes, o produto das nossas duas raízes é só o c. E o c vale 6, então ficaria 6. E aí eu estou perguntando para você o seguinte: dois números que quando eu somar eles, então ó, x1 mais x2 dando 5. E x1 vezes x2 dando meia dúzia. E aí, pô, professor, eu tenho muita dificuldade nisso. De onde eu parto? Eu tenho que partir primeiro do produto, olhar para o produto. O meu produto dá 6, o meu produto é positivo. Se eu multiplico dois caras e esta multiplicação de dois caras dá um número positivo, naturalmente você teria que os dois números que você está multiplicando, eles possuem o mesmo sinal. Ou eles são ambos positivos, ou são ambos negativos, tudo bem? Esse é o primeiro pensamento que você teria. A partir do momento que eu tenho dois caras do mesmo sinal sendo somados e dando 5, e 5 é um número positivo, eu só teria como isso acontecer na medida que eu tivesse dois números que seriam naturalmente positivos, tá bom? Então eu estou somando dois números positivos e está dando 5, estou multiplicando dois números positivos e está dando meia dúzia. Já é? Tranquilo? Aí agora você pensa, quais seriam os números que multiplicados dariam 6? Dois caras que quando eu multiplico eles dá 6. Então você tem duas possibilidades para que isso aconteça dentro dos números naturais ou inteiros, ok? Eu estaria falando sobre o 1 e o 6 e do 2 e do 3, né? E aí a única coisa que mudaria nas análises, nas situações, seriam os sinais. Mas você ainda estaria falando sobre o número 1 e 6, que 1 vezes 6 dá 6, e o 2 e o 3, porque 2 vezes 3 também dá 6, beleza? E quando você somasse o 1 e o 6, ambos positivos, que foi a restrição que a gente tinha colocado no início, né? 1 e 6, ambos positivos, a soma de 1 mais 6 daria 7. Ao contrário de 2 e 3, que quando eu somo 2 e 3 dá 5, que é o que eu quero. Portanto, eu encontraria a partir disso que a minha primeira raiz e a minha segunda raiz seriam, respectivamente, 2 e 3, ou na verdade, respectivamente não, poderia ser 2 e 3 ou 3 e 2, sem problema nenhum, tá bom? Então lembrando que 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá meia dúzia, e aí eu conseguiria acatar as duas situações, que é a soma e o produto, e eu acharia com toda certeza as minhas duas raízes. Tudo bem? Tranquilo? Então essa aqui, o mais básico possível, mais tranquilo nesse sentido, todo mundo basicamente está acostumado ou já viu isso, tranquilo? E essa aqui até então é mais suave. E aí agora a gente vai começar a falar sobre a avançada, né? Quando que eu não vou conseguir utilizar isso, e aí vou depender dessa outra para fazer a subproduto. Já é? Tranquilo? Então vamos nessa. Vamos lá, galera, se liga então. Já na nossa soma e produto avançada,
A gente vai se basear no fato do meu A não ser 1, né? E aí, pô, professor, eu fazia sempre quando eu tinha 1 na frente, e quando não tiver, o que acontece? Então, a gente vai ver como fazer a soma de produto no momento onde o seu termo do segundo grau, coeficiente do segundo grau, não iniciar pelo 1, né? Se for, por exemplo, 2x ao quadrado, igual está aqui no nosso exemplo ali do cantinho, tá bom? Vamos chegar para resolver aquele lá. Vamos partir então do contexto que a gente me deu. Então já sei que o A não é 1, então ele não vai sair daqui, assim como na anterior saiu, não é isso? E aí como é que a gente vai se basear? A minha soma, ela não vai alterar. Eu vou continuar me baseando na soma ser este termo do primeiro grau, não é isso? O cara que multiplica o x somente, trocando o sinal dele, ok? Então a minha soma vai continuar sendo menos b, beleza? Então a soma vai continuar sendo o menos b que a gente tinha antes, né? Sem problema nenhum, isso não altera pra gente. Já o produto, a gente vai pensar ele de uma forma diferente. O meu produto, ao invés de ser somente o c como era antes, ele vai ser exatamente o seguinte: eu vou pegar o termo que multiplica o x ao quadrado, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, e vou multiplicar ele pelo termo independente. Ou seja, o meu produto, então aqui, ó, multiplicar. O meu produto das raízes vai ser A vezes C, ok? Esse é o bizu total dessa análise de raízes desse tipo de equação no segundo grau. Então lembrar de multiplicar o A pelo C e dizer que isto é o nosso produto. Mas é óbvio que, na medida que eu estou multiplicando o A somente pelo x, eu estou alterando a minha equação. Percebe que eu não mexo nem no B e nem multiplico pelo zero, né? Nem faço a análise de multiplicar pelo zero. Eu estou alterando apenas o C, não é isso? E o A também acaba que meio que desaparece, né? Então é óbvio que eu estou alterando esse resultado. E eu vou colocar aqui como uma observação, um lembrete, que ao final desta análise, sempre que eu encontro as raízes, eu preciso dividir as raízes pelo A, que é exatamente o termo que você está multiplicando. Então, ao final de todo o meu cálculo, eu vou dividir todos os resultados que eu encontrei, na verdade, os dois resultados que eu encontrei, por esse A que eu passei multiplicando. Professor, eu não entendi tão bem, é difícil assim com as letras. Vamos tentar visualizar isso no exemplo? Correto, vamos lá, pensa comigo então. Eu tenho ali 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Isso é um exemplo tranquilo. Ao final desta análise, eu quero que você pause o vídeo e faça a básica aqui e confirme se dá certo ou não, né? Eu quero que você confirme se você vai encontrar o mesmo resultado e se está fazendo sentido para você. Já é tranquilo? Então olha para cá. O que eu estou dizendo aqui para a gente, né? Que a soma das raízes da minha equação vai ser o B. Quem é o B? O B é este carinha aqui, ó, menos 3. O B com o sinal trocado. Se eu troco o sinal do menos 3, dá o quê? 3, não é isso? Beleza. Ficaria menos 3, que daria 3. E o produto é exatamente quem? O produto é 2 vezes 1. Então, vou botar aqui, ó, multiplica de novo. Então, o produto vai ser 2 vezes 1, que é 2. E aí eu pergunto a vocês, dois números que somados, ó, x1 mais x2, somei, deu 3, e x1 vezes x2 multipliquei, deu 2. Novamente, você faz o mesmo pensamento. Pensa comigo, dois números que multiplicados dão 2. A única análise que você possa fazer de números positivos, lembrando que a soma também está dando positivo, é que seria 1 e 2, né? Dois números inteiros positivos que multiplicados dão 2. 1 vezes 2, ok? E se eu somar 1 e 2, eu acho 3, que é outra situação. Então é óbvio que eu encontraria a primeira raiz como sendo 1 e a segunda raiz como sendo 2 ou vice-versa, ok?
Tranquilo? E aí, teoricamente, isso anteriormente seria o resultado, correto? Seria o valor, seria a solução. Porém, aqui, nesta nossa soma e produto avançada, diferenciada, está faltando uma partezinha. O que está faltando? A observação. Dividir as raízes pelo A. Quem foi o carinha que eu passei multiplicando por C? Eu passei o 2 multiplicando pelo A. Então, eu preciso encontrar o resultado dividido por 2. Eu preciso dividir este cara por 2. Eu não posso esquecer de no finalzinho dividir por 2. Portanto, a primeira raiz é meio e a segunda raiz é 2 dividido por 2, que dá 1. Então, as raízes desta equação do segundo grau, 2x² menos 3x mais 1 igual a 0, são exatamente meio e 1. Beleza? Tranquilo? Se você quiser, pausa nesse momento, por favor, e faça a básica aqui, confirme essa solução. Confirme que nós estamos encontrando meio e 1 para as raízes dessa equação de uma forma muito mais prática do que seria o nosso básica, mesmo isso aqui sendo uma conta bem pequena ainda. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos nessa então, vamos ver mais exercícios falando sobre isso para a gente embasar mais esse conceito e ficar voando nessa prática. Já é tranquilaço? Vamos nessa! Se liga, pensa comigo aqui, ó, nossos exemplos, nossos exercícios. Primeiro exercício, 4x² menos 16x mais 15 igual a 0. Como a gente tinha dito antes, quem seria a nossa soma? Eu pego o nosso B e troco ele de sinal. Se está menos 16, trocando o sinal, fica 16. Beleza? E o nosso produto? Eu pego o A e multiplico pelo C. 4 vezes 15, 60, não é isso? Então vamos multiplicar aqui, perdão, escrever multiplicar. Vou multiplicar e vou achar 4 vezes 15 dando 60. De boa, tranquilo? E aí, professor? E aí que eu quero saber dois números que multiplicados dão 60 e somados dão 16. Seria interessante para você pensar nas possibilidades de números que multiplicados dão 60, entendeu? É um cálculo pequeno, é uma análise de situações pequena, mas aqui é bem fácil. Primeira coisa que vem à cabeça de dois números que multiplicados dão 60 para você seria 6 e 10, né? O 6 e o 0. 6 vezes 10 não dá 60? Perfeitamente, professor. E quanto que é 6 mais 10? Não dá 16? Portanto, eu teria que as raízes dessa minha primeira equação seriam o 6 e o 10. Lembrando que eu não posso esquecer, né? Tá ótimo. Mas, enfim, não esquecendo de no final, ao final, quando eu encontro as raízes, eu preciso lembrar de dividir por 4, que é o nosso Azinho, né? Então eu venho aqui e divido por 4 ambas as raízes que eu encontrei, simplificando a de cima, dividindo em cima e embaixo por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2, 2. Na de baixo a mesma coisa, 10 dividido por 2 dá 5 e 4 por 2 continua dando 2. Portanto, eu teria que as duas raízes da minha equação do segundo grau acima seriam 3 meios e 5 meios. Perfeitamente? Tranquilo? De boa, matamos o primeiro exemplo. Espero que você tenha entendido. Vamos para o segundo. Pensa comigo. De novo, ó, 3 na frente, eu tenho que aplicar a avançada, não posso aplicar a normal. E aí tu vem e pensa, ó, olha o B, menos 19, puxa ele para cá, muda ele de sinal, menos 19 vira 19 positivo, maravilha, tranquilaço. E o produto, professor? 3 vezes 28. Vamos lá, quanto que é 3 vezes 28? Vamos escrever em algum lugar? Vou escrever aqui, ó. 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Daria 84. Tranquilo? Beleza? Suave? Ok. Então eu teria que o produto seria 3 vezes 28, que daria 84. Legal. E aí, professor? E agora? E agora que eu precisava pensar em dois números que somados dessem 19 e multiplicados dessem 84. E aí você poderia fatorar o 84, pensar nas situações onde isso daria, mas também fica bem tranquilo de se imaginar que 84 é 7 vezes quanto? 7 vezes 12. 7 vezes 12 dá 84. E quanto que é 7 mais 12? 7 mais 12 dá 19. Então, se 7 vezes 12 dá 84 e 7 mais 12 dá 19, significa que o 7 e o 12 são relativamente as raízes
parciais, né, as raízes, por enquanto, da nossa equação do segundo grau. Então, vou colocar aqui, ó, 7 e o nosso 12. Lembrando que se eu multipliquei por 3, agora eu preciso dividir por 3. 7 sobre 3 não é simplificável, porém 12 dividido por 3 daria 4. E aí eu encontraria uma fração e um número inteiro, tá bom? Ao contrário daquela nossa soma e produto anterior, que só encontraria soluções inteiras, tá bom? A gente está começando a achar soluções fracionárias sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, de forma bem prática, inclusive. Já é tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. 5x² mais 2x menos 3 igual a 0. Bonitão, ó. Olha o nosso b aqui. Quanto que vale o b? 2. Puxo ele, não é isso? Mudo ele de sinal. 2 mudando de sinal fica menos 2. Aí já complicou, já ficou um pouco mais difícil. Ih, deu ruim, né, professor? Soma menos 2 vai dar meio zoado. Não sei, vamos pensar. Vou pegar o A, que é o 5, e multiplicar pelo C. 5 vezes menos 3, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Vou dar uma separada aqui que ficou muito agarradinho, não é isso? Beleza. 5 vezes menos 3, menos 15. E aí nós vamos pensar dois números que multiplicados dão menos 15 somados dão menos 2. Aí tu para e pensa devagar. Se o produto, que é a multiplicação de dois números, está dando menos 15, quando que a multiplicação de dois caras dá negativo? A multiplicação de dois caras vai dar negativo quando um deles for negativo e o outro for positivo. Menos vezes mais sempre dá menos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então eu estaria multiplicando um positivo por um negativo. Professor, como que eu vou identificar qual deles vai ser positivo e negativo? Olhando para a soma deu o quê? Não deu menos? Não deu negativo? Se a soma deu negativo, significa que o maior número que nós encontrarmos para as raízes vai ser o número que vai representar o número negativo. De boa? Tranquilo? Pensa então comigo. Pense em dois números que multiplicados dão 15. Eu tenho duas possibilidades viáveis. 15 vezes 1 e 5 vezes 3. 15 vezes 1, quando eu negativar um deles, o que vai dar? Pensa em 15 menos 1, 14. E 1 menos 15, menos 14. Nenhuma das soluções para a soma é o que eu estou pedindo aqui. Porém, quando eu pensar em 5 e 3, negativando um deles, 5 menos 3 dá 2. É o que eu quero? Não é. Porém, 3 menos 5 dá menos 2. Já? Então eu terei as raízes 3 e 5. Lembrando que, como deu negativo, o maior deles leva o sinal negativo. Tudo bem? Tranquilo? Eu encontraria 3 e menos 5. E eu não posso esquecer que se eu multipliquei o 5 pelo 3, este 5, ele precisa, ao final da conta, dividir, não é isso? Então eu divido por 5 aqui e divido por 5 este cara daqui. 3 sobre 5 não é simplificável, porém, menos 5 sobre 5 dá menos 1. E eu acharia as minhas duas raízes, que seriam 3/5 e menos 1. Beleza? Então, indo para o nosso quarto exercício, nós encontraríamos exatamente o seguinte, né? Vamos de novo, a mesma coisa, ó. Quem é o B? Menos 18. Muda o B de sinal. 18, bonito, 18, mudei de sinal. E agora? E agora que eu pego 7 e multiplico por menos 9. 7 vezes menos 9 dá 7 vezes 9, 63, então daria menos 63. Novamente, vou dividir aqui, ficou coladinho. E o que a gente vai encontrar? Deixa eu ajeitar esse 9 aqui. O que nós vamos encontrar nesse sentido? Eu quero dois números que somados dão 18 e multiplicados dão menos 63. Eu não faço a mínima ideia, eu vou pensar nos números que dariam multiplicados 63. Eu teria várias possibilidades. 63 vezes 1, 7 vezes 9, 21 vezes 3, acho que é isso. Até aí, acredito que seja só isso. Então, beleza, eu teria essas possibilidades. Mas e aí, professor? E aí, qual delas eu escolheria? Aí você teria que pensar, né? Primeiro que você está dando menos 63, significa que um deles seria negativo, correto? Um deles seria o nosso negativo. Então, eu teria um negativo e outro positivo. Vamos pensar, então, 1 e 63. Se eu negativar um deles, 63 menos 1, 62. 1 menos 63, menos 62. Se eu pegar 9 e 7, negativo um deles, 9 menos 7, 2, 7 menos 9, menos 2. Também não é o que eu quero 18, né? E aí eu pegaria 21 e 3.
Legal. 3 menos 21, menos 18. 21 menos 3, 18. Portanto, eu encontraria as soluções aqui, as raízes, sendo 21 e 3. Como está dando 18 positivo, significa que o maior deles precisa ser positivo, então fica 21 menos 3, assim como a gente tinha dito antes. Bem tranquilo. Lembrando que se eu passei o 7 multiplicando, ao final disso eu preciso dividir por 7. E aí eu ficaria com 3 sétimos, menos 3 sétimos com uma das raízes, e a outra seria 21 sobre 7, 3. Então seria 3 e menos 3 sétimos as nossas raízes. Então até aqui estamos trabalhando com exemplos comuns de prova, exemplos tranquilos que costumam cair dentro das nossas questões, né? Para estar resolvendo as questões, você cai com isso no meio delas, e aí você precisa safar rápido para poder continuar a fazer sua prova rapidamente, tranquilamente, para que você possa pensar mais nas questões que são um pouco mais elaboradas, já é? Vamos para os exemplos mais parrudos, né? Vamos para os exemplos mais difíceis. Presta atenção comigo. 25x ao quadrado menos 25x mais 6 igual a 0. Tá dificultando. Aqui ainda vai ser razoavelmente parecido, um pouco mais difícil pelo fato dos números serem um pouco maiores, porém ainda no mesmo nível, porém aqui vai dar uma dificultadona, né? Vamos nessa, se liga. E você vê que aí mesmo sem praticamente número nenhum, a gente vai conseguir fazer mesmo assim, beleza? Se liga então, pensa comigo. Peguei aqui, ó, troquei o sinal desse malandrão, ó, bonito. Troquei, menos 25 virou 25. E aí pego o 25 e multiplico pelo 6. 25 vezes 6 dá quanto mesmo? Dá quanto? 150. Legal, legal pra caramba. E aí, professor? Eu quero dois números que somados deem 25 e multiplicados deem 150. Novamente, eu falo que está evidente no nosso produto dois caras que somados deem 25. É só pegar o 15 e o 10. Que 15 vezes 10 não dá 150 e 15 mais 10 dá 25. Portanto, eu acharia que as raízes da minha equação seriam 15 e o 10. Como eu multipliquei por 25, eu precisaria dividir ambas por 25. Eu encontraria simplificando em cima por 5, 15 por 5 daria 3 e 25 por 5 daria 5. E na de baixo também 10 por 5 daria 2 e 25 por 5 daria 5. Legal, eu encontraria as raízes então da minha equação do segundo grau como sendo 2 quintos, opa, abusei aqui, como sendo 2 quintos e 3 quintos. Suave? Então você percebeu que foi um pouquinho mais difícil pelo fato do número ser um pouco maior, né? Mas ainda assim, relativamente tranquilo. Já é? E aí se você fizer a básica nessa aqui, você vai ver o tamanho do problemaço que você vai arrumar, né? Só o delta daria 625 menos 4 vezes 25 vezes 6. Daria um negócio grande. Ainda assim daria para fazer, mas seria uma conta um pouco mais parruda, né? Um pouco mais complicadinha de se resolver. Já é? Então pensa comigo aqui nessa de baixo, um pouco mais suave. Peguei o 13 e mudei de sinal. Muda o 13 de sinal. Menos 13 vira 13 positivo. E aí eu pego o 11 e multiplico por 2. Esse eu nem perco muito o meu tempo, né? Ficou aqui 2 vezes 11, que é 22. E aí se você for safo, você vai ver que 2 vezes 11 já dá 13. Então morreu, né? Ficou muito fácil. 2 mais 11 dá 13, então o próprio resultado, a própria análise que está sendo feita aqui, o próprio produto que está sendo feito aqui, já está nos dando a nossa resposta, né? Então 2 vezes 11, 22, 2 mais 11, 13. Portanto, as raízes da nossa equação seriam 2 e o nosso 11. Lembrando que como eu passei um 11 multiplicando, eu preciso dividir por 11. No de cima não pode ser simplificado, já no de baixo 11 por 11 dá 1. E eu acharia as raízes da minha equação como sendo 2 sobre 11 e 1. Já é? Tranquilo? Beleza? Maneiro, professor. Até aqui você fez com o número, eu entendi, eu compreendi, estou acompanhando, é legal. É difícil, mas é legal, eu estou entendendo. Agora, pum, letra, ferrou. Ferrou totalmente. Primeiro que tu para e pensa, caramba, tem letra pra caramba aí, quem é a incógnita? Então, obviamente, se isso é uma equação do segundo grau, a incógnita é o x, porque é o termo que está elevado ao segundo grau. Porém, eu estou analisando e vou analisar para as próximas também, somente com a incógnita em relação a x, tá? Então o nosso k é uma constante, é um número. Na verdade eu só peguei para disputar um pouco, tirei o número e botei a letra para que você possa induzir meio que o que daria, né? Se fosse uma letra. E as provas de vez em quando aparecem com isso, né? Pensa comigo então. Aqui eu vou
mostrar o seguinte, eu já juntei quem tem o x, né? Já juntei para mostrar o b aqui, e vou botar um parênteses aqui para mostrar quem é o c, ok? Este cara entre parênteses é o nosso c, é o termo independente de x, já é? Tranquilo? Então o que eu falei antes? Eu falei que eu pegava o b e trocava de sinal. Olha o b aqui, ó, tudo isso aqui é o meu b, é o cara que multiplica o x. Vamos mudar ele de sinal? Ele não está com menos na frente, então eu vou trocar ele de sinal, ele vai ficar com mais. Então vai ficar exatamente 2k mais 1 como sendo a soma. Legal, professor. E quem vai ser o produto? O produto vai ser o A vezes o C. Então o produto vai ser K que multiplica K mais 1. Pô, e olha como isso é difícil pra caramba. Quanto que é K mais K mais 1? K mais K não vai dar 2K? Não vai dar 2K mais 1, que é o de cima? Ou seja, eu estou somando exatamente estes dois caras para encontrar o de cima. Então, o produto é o próprio produto dos dois e a soma é a soma desses dois. Portanto, as raízes da minha equação, ó, vou botar aqui embaixo, x1 é igual ao próprio k e x2 é igual a k mais 1. Sem estresse, porque se eu somo k com k mais 1, eu acho 2k mais 1. E se eu multiplico k por k mais 1, eu acho isso aqui que está aqui, ó, k vezes k mais 1, tá pronto para você. Tá claro, se você fizer Bhaskara nisso aqui, vai ficar do tamanho do mundo, irmão. Vai ficar muito grande, vai ficar difícil, você vai trabalhar com um monte de produto notável, vai ficar uma bizonhice total. O que você não pode esquecer é que na medida que você acha as raízes, você precisa fazer o que mesmo? Pegar o k que eu multipliquei e dividir. Então, dividindo aqui por k, eu encontro que a minha primeira raiz vai ser o elemento 1 e a minha segunda raiz dividida por k seria o próprio k mais 1 sobre k. Eu encontrei esta raiz e essa. Para uma equação que parecia bizonha, eu encontro uma solução banal de praticamente uma linha. Já é? Tranquilo? Vamos para o mais difícil então, vamos piorar mais um pouquinho essa situação. Já é? Pensa comigo então, vamos lá. T ao quadrado, x ao quadrado, menos 3xt, menos t ao quadrado, mais t mais 2. Duas coisas que são importantes aqui. Primeiro, perceber que esta equação, como eu tinha dito antes, ela leva como incógnita o x, né? O x é incógnita e tem uma constante. Então não vai imaginar que isso aqui é uma equação em função de t. Na verdade, é uma equação em função de x, beleza? Uma segunda coisa é que no exercício anterior que eu tinha colocado aqui, eu não coloquei a condição básica para que a minha equação existisse, né? Então, eu só cometi um pequeno erro matemático, que foi não colocar, assim como esse exemplo, até coloquei um outro exemplo para a gente trabalhar esse conceito, que é aqui, independente do soma e produto que eu faço aqui, do que eu acho, eu precisava que esta equação aqui tivesse o k diferente de zero, para que essa equação de segundo grau exista, né? Porque se o k for zero, eu teria a possibilidade do k ser zero e essa equação ser do primeiro grau e aquele cálculo que eu tinha feito antes estaria um pouco furado, entendeu? Então o k teria que ser diferente de zero, assim como eu coloquei aqui na questão anterior que a gente acabou de fazer. A mesma coisa eu fiz aqui, garanti que o t não pode dar zero, então isso aqui não furaria, ok? Beleza? Tranquilo? Então vou separar aqui agora o nosso termo independente e vou colocar um mais aqui para não ficar perdido e você achar que está multiplicando. De boa? Tranquilo? E aqui que eu quero que você perceba. Esse é o meu termo independente. O meu termo B é o menos 3x, ó, é o cara que multiplica o x, ó, menos 3x. Então vou mudar o sinal dele. Menos 3x vira mais 3x. Aliás, menos 3t vira mais 3t. Confundi a letra aqui. E o produto? O produto vai ficar, lembra, o independente vezes o termo, o coeficiente do segundo grau. Então vai ficar t ao quadrado vezes menos t ao quadrado mais t menos 2. E aqui você precisaria de um conceito um pouco mais aprofundado, que é produto notável. Você precisaria ver que este cara que está aqui dentro, aqui é mais, né? Botei um menos sem querer. Esse termo que está aqui dentro do parênteses, ele é um produto notável, é um produto de Steven. Ele é exatamente menos t mais 2 vezes t mais 1. Se você quiser confirmar, distribui essa desgraça, beleza? Distribui esse problema aí, que você vai achar exatamente o carinha de cima, sem dificuldade, bem tranquilo. E aí, professor, e o que eu faria aqui na medida que eu soubesse o produto de Steven e conseguisse quebrar este cara ao meio? E aí, o que eu faria? Eu pensaria no nosso... Não posso esquecer desse t ao quadrado aqui, né? Pelo amor de Deus, hein? E eu vou pegar esse t ao quadrado e separar em dois, né? Não tá t ao quadrado, eu vou fazer t vezes t, vou separar. E aí ficaria assim, ó. Um t do lado de cá, o outro t do lado de lá, pode ser? Nesse primeiro t, eu vou pegar qualquer um dos dois fatores, aí vou juntar com ele, ó. Menos t mais 2. E no segundo t eu vou juntar o t mais 1, que é o outro fator, correto?
Se eu distribuir esses dois caras, t vezes menos t ao quadrado. T vezes 2, 2t. T vezes t ao quadrado. E t vezes 1, t. Se eu multiplicar esses dois caras, é óbvio que eu preciso encontrar o produto aqui de cima, até porque eu estou fatorando ele, né? Eu estou vindo de uma fatoração dele, isso deu a fatoração dele e isso é exatamente o produto desses dois. Então não teria a mínima necessidade de eu pensar nesses dois multiplicados, porque já daria o produto que eu estou falando. Eu preciso pensar apenas na soma. E aí pensa comigo agora, se eu somar esses dois caras, o que vai acontecer? Olha o t ao quadrado aqui negativo, cortando com o t ao quadrado positivo. Faz sentido? Sobraria o que pra gente? 2t mais t, que dá o quê? 3t. Bateu com a soma, né? Se bateu com a soma, eu acho as raízes, professor? Perfeitamente. Eu acharia as raízes, que são elas o quê? Esse carinha e esse outro. E aí eu precisaria dividir ambos por quê, professor? Por t ao quadrado, correto? Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu só pagar essa linhazinha aqui de cima, para a gente poder continuar. Vou pagar essa linha daqui, ó, que a gente fez a soma. Vou ficar com esses dois membros aqui que eu circulei em azul, beleza? E aí pensa comigo aqui, ó. Quando eu dividir este cara da esquerda, ó, t vezes menos t mais 2, quando eu dividir ele por t ao quadrado, eu vou ter este t cortado com um dos dois t's de baixo. E aí vai me dar como raiz menos t mais 2 sobre t. Essa é a primeira raiz da minha equação, essa raiz x1. Quem vai ser a nossa raiz x2? Então, separando aqui, quem vai ser a nossa raiz x2? A nossa raiz x2 vai ser esse outro cara, que é t vezes t mais 1, dividido por t elevado ao quadrado. E aí, novamente, eu vou cortar este t com um dos dois t's que está embaixo, né, que está t ao quadrado, e eu vou achar a minha segunda raiz como sendo igual a t mais 1 sobre t. Legal, professor, bacana. E aí? E aí eu achei as duas respostas, as duas raízes, eu queria as duas raízes estão aqui. Pô, professor, isso foi muito difícil. Perfeitamente, correto, concordo com você. Esta análise, essa questão, ela seria extremamente difícil, porque você cairia aqui no produto de Steve, você precisaria ter o conhecimento de produtos notáveis, precisaria conhecer o produto de Steve e faturar isso perfeitamente. Porém, pensa comigo, foi difícil? Foi trabalhoso? Foi relativamente. Pensar nisso é difícil. Pô, mas olha para essa equação aqui, pensa no Bhaskara disso. Entendeu? O Bhaskara disso ficaria um pouco complicadinho. Não era tão absurdo, mas era um pouco mais complicado, né? Talvez pelo Bhaskara ficasse um pouco maior do que pelo pensamento aqui que nós obtivemos, né? Talvez não tanto, não sei. Pelo Bhaskara, o nosso delta daria um termo do quarto grau. Não sei se te ajudaria tanto, mas você pode pensar, pode tentar chegar nele e ver se vai te ajudar. Já é? Tudo bem? Tenta fazer o Bhaskara aqui e ver se você acharia mais prático ou não. Então vamos lá, pensando no nosso último exemplo, a gente encontraria exatamente o seguinte, olha, bonito, já está um pouco separado, esse é mais tranquilo. E eu teria, ó, meu B é este carinha, mudaria o sinal dele, ó, não está o menos 1 ali, menos 1 mudando de sinal, 1. E o produto seria K vezes menos K mais 1. Então vou colocar aqui devagarzinho, K vezes menos K mais 1. E eu vou agregar esse negativo ao K, e vai ficar assim, ó, menos K que multiplica K mais 1. Ok? E aí, olhando para o nosso produto, os termos que nós encontramos para o nosso produto, já está bem claro quais seriam as nossas raízes. Porque se eu somar esses dois caras que estão aqui, ó, deixa eu separar aqui bonitinho para você, ó, menos K e K mais 1. Se eu somasse esses dois caras, o que aconteceria? O menos K ia cortar com K e ia sobrar só 1, a soma daí é 1. Portanto, essa é a minha primeira raiz e essa é a segunda. O que eu não posso esquecer é de pegar o K e dividir. Então, dividiria por K aqui e dividiria por K aqui. Isso aqui não é simplificável porque K mais 1 e K com certeza são números primos entre si. Já aqui seria simplificável, então eu acharia aqui x mais 1, né? Aliás, x mais 1, x1 seria exatamente igual a menos 1, né? Que é menos K dividido por K. Então eu acharia a primeira raiz e acharia a segunda raiz. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, gente? Então, beleza. Para quem chegou aqui até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar o vídeo para que a gente possa atingir a nossa meta, para podermos fazer o próximo terceiro bizu, para que você possa cada vez ir melhor no seu
no seu desempenho no concurso, né? Tranquilo? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar as notificações para ficar por dentro de mais vídeos como esse, resoluções de prova e conteúdos que nós vamos estar abordando no nosso canal na medida que os vídeos forem aparecendo. Já é? Tranquilo? Beleza? Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.